Obrigado, Senhor, por nos aceitar mesmo sendo vios pecadores. Acolhidos pela graça nós fomos, e hoje estamos aqui para agradecer. Gratidão, Senhor, sempre gratidão. Não há palavra para descrever esse ano a não ser gratidão. Chegamos até aqui, em meio a tantos mortos, a tantas pessoas que ficaram pelo meio do caminho. O Senhor ainda nos concedeu vida, nosso bem maior. Obrigado. Amém? Graça e paz. Quem está feliz com Jesus Cristo, diga amém. Pois bem, pega a sua Bíblia e abra comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Pode se assentar. Tivemos um culto abençoado hoje pela manhã. Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo também. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu preciso que você preste muita atenção para que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Quem achou, diga amém. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Você pode dizer isso, apostasia? Grave bem essa palavra, apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o relógio da apostasia. Eu quero que você preste muita atenção agora. Coloque seu celular para vibrar aí, faça silêncio, não converse. Diga para quem está ao seu lado, não converse comigo. Apenas glorifique a Deus. Desde quinta-feira o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. E desde quinta-feira para cá, as minhas noites de sono têm sido marcadas por revelações e insights da parte de Deus. Na quarta-feira, na quinta-feira, o Senhor colocou uma palavra no meu coração concernente à sua volta. E Deus falou muito comigo sobre a apostasia, o relógio da apostasia. Eu nunca tive tanta certeza no meu coração como eu tenho tido nesses últimos dias, que Jesus, Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. Eu não sei se você tem esse desejo, ou anela por esse desejo, mas eu nunca tive tanta certeza no meu coração que Jesus vai voltar para buscar a igreja, como eu tenho tido nesses últimos dias. Os sinais da volta de Jesus, a iminente volta de Jesus, está sendo proclamada por todos os lados. A natureza está gemendo e ardendo, ardentemente falando sobre a volta de Jesus. O próprio Jesus falou sobre o princípio das dores e os sinais que antecederiam a sua volta. Se você pegar e ler Mateus 24, fazer uma exegese de Mateus 24, você vai ver que Jesus descreveu o princípio das dores. Ele disse que antes da sua volta haveria o surgimento de falsos cristos genéricos, cristos fabricados,
homens que viriam em nome de Jesus, mas que Jesus não os enviou. Ele disse que haveria guerras, rumores de guerras, nações contra nações e reinos contra reinos. Jesus disse que haveria terremotos, tremores de terra. Disse que haveria escândalos dos mais variados possíveis. Nós nunca vivenciamos uma era de tanto escândalo na igreja do Senhor. São escândalos sexuais, são escândalos financeiros, são escândalos morais, não somente na igreja, mas também na nação, escândalo político, escândalo dos mais variados possíveis. Todo dia nas manchetes é escancarado algum tipo de escândalo. Jesus disse que os escândalos antecederiam a volta de Jesus. Ele disse também que seria um tempo de deslealdade, as pessoas não conseguiriam ser fiéis às outras, elas trair-se-ão umas às outras, elas se mutilarão umas às outras, não haverá mais fidelidade, não haverá mais pacto, não haverá mais aliança, e diz que o amor se esfriaria. São 4 amores, mas o amor que Jesus diz aqui é o ágape, é o amor puro, o amor que nós sentimos através de Deus pelo outro. Coisas desse tipo anunciariam a volta de Jesus. Esses são alguns sinais que estão predizendo por Cristo a volta de Jesus. Amados, a volta de Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. A volta de Jesus é o eixo dorsal da Bíblia Sagrada. Os 27 livros do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, tirando 3 livros, que é Gálatas, Filemão e 3ª de João, só esses 3 livros dos 27 não falam sobre a volta de Jesus, mas todos os outros livros anunciam a volta de Jesus. Os apóstolos priorizavam na igreja primitiva o ensino sobre a volta de Cristo. Eles pregavam veementemente sobre a volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria para arrebatar a igreja naquele século, naquele período. Eles tinham convicção no seu coração que o Senhor estava às portas. Então, o tema central da pregação da igreja primitiva era arrependimento, era volte para Jesus, era se conserte, era Jesus vai voltar para buscar a igreja, que a gente esteja vigilante. E aí, isso tudo foi sendo pregado pelos apóstolos. E hoje, em pleno século 21, essa mensagem já não é mais pregada, ela já não tem tanta ênfase na igreja primitiva. E eu quero falar hoje, irmãos, que nós não podemos esquecer que essa mensagem é a mensagem que vai nos levar ao céu. Se você me perguntasse quando Jesus vai voltar, eu usaria as mesmas palavras que o apóstolo Pedro usou. Lembra que Pedro dormiu no monte quando ele subiu com Jesus? Mas quando ele se converte, ele vai escrever na 2 de Pedro 3,10, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão vem à noite. O ladrão não avisa quando ele vai saquear, quando ele vai roubar, quando ele vai extorquir. Ele simplesmente vem e saqueia. O apóstolo Pedro diz que o arrebatamento da igreja será como um ladrão. Virá como um ladrão da noite. Será como os dias de Noé. Os dias que precedem a vida, as pessoas vão estar casando, vão estar festejando, vão estar celebrando. Não que isso seja errado, mas será um arrebatamento de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 36 diz: naqueles dias e naquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem a volta de Jesus, só o Pai que está no céu. Se eu não sei o dia da volta, o mês que Jesus vai voltar, ao menos eu preciso saber o tempo. Diga comigo, o tempo. Diga mais forte, o tempo. O tempo sinaliza a volta de Jesus. E o tempo, segundo a Bíblia, são os sinais. Lucas capítulo 12, versículo 56, Jesus pregando aos fariseus, disse: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Ele está dizendo, vocês conhecem sobre as estações, verão, outono, inverno, dia, sol, mas vocês não conseguem discernir o tempo da volta de Jesus. Jesus disse que ninguém pode nos enganar quanto à sua volta, porque a volta de Jesus será como uma mulher grávida que está sentindo dores de parto.
Uma mulher grávida que está sentindo dores de parto, ela não sabe a hora e o dia que o bebê vai nascer. Ela sabe que quando começa a sentir dores de parto, é porque o neném, a criança, está quase nascendo. Jesus está dizendo que quando nós começarmos a sentirmos as dores de parto, nós estamos vivendo a era das dores de parto. Ele está dizendo: eu estou às portas. Ele está dizendo: eu estou muito próximo. Ele está dizendo: eu estarei presente para buscar a igreja. E o apóstolo Paulo, ele escreveu 2 cartas aos irmãos em Tessalônica. A primeira carta ele fala sobre o arrebatamento da igreja. E a segunda carta ele vai corrigir a igreja que estava sendo levada por falsos mestres, falsos enganos, falsas disciplinas, que estavam dizendo que Jesus já havia arrebatado a igreja do Senhor. Então a igreja de Tessalônica estava vivendo muitas tribulações, e havia profecias, cartas, até mesmo no nome de Paulo, que Jesus já tinha arrebatado a igreja. Gerou muita confusão no meio da igreja, gerou um caos no meio da igreja. E Paulo vai escrever a segunda carta dizendo: irmãos, quanto à vinda de Jesus, a palavra vinda vem do grego parousia, que significa vinda. Quanto à vinda de Jesus, não se alardem com profecias, com palavras, porque antes da vinda do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, vai acontecer algumas coisas que vão sinalizar a minha volta. E Paulo diz que vai acontecer 2 coisas que sinalizarão a volta do Senhor Jesus. A primeira é a apostasia. Diga isso, a apostasia. Pode ser melhor, diga apostasia. O que significa apostasia? Apostasia, ela significa separação. Em algumas traduções está como rebelião. Paulo está dizendo que um dos sinais que antecederiam a volta de Jesus seria a apostasia, o separar-se de Deus, o distanciar-se da fé genuína. Um dos sinais que vão anteceder a volta de Jesus seria que as pessoas vão se rebelar contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus. As pessoas vão se distanciar de Deus. E quando chegar a apostasia, do meio da apostasia vai se levantar o anticristo. A palavra anticristo tem uma preposição, anticristo. A palavra anti, ela vem do grego contrário. Quem é o anticristo? É o Cristo, é o anticristo, é o rival de Cristo. Quem que é o anticristo? O anticristo é o Cristo substituto. Paulo chama ele de filho da perdição, chama ele de o iníquo, o homem da maldade, o homem do pecado. O anticristo não é um espírito. Existem muitas falácias que o anticristo é o papa, que o anticristo é o governo, que o anticristo é um político. O anticristo não é um espírito, o anticristo não é um anjo, o anticristo é um homem. O anticristo ele vai ter todo o poder político e todo o poder espiritual. Então será um homem que vai caminhar na vereda da injustiça. Ele vai estar acima da lei. Não haverá lei para o anticristo. Ele será a lei. Ele vai comandar a política. Ele vai orquestrar o poder político, o governo político. E ele vai orquestrar também o poder espiritual. O anticristo, ele virá com tanta força que ele vai operar na força de Satanás. Eu preciso pregar essa palavra a vocês, preste atenção. Ele vai operar na força de Satanás. E ele vai ter tanta influência que ele vai enganar o mundo e ele vai enganar a igreja. Ele vai ter influência sobre os ímpios e ele vai ter influência sobre aqueles que apostataram-se da fé, aqueles que naufragaram na fé, aqueles que
fizeram igual Demas, amaram o presente século e se distanciaram dos verdadeiros ensinos. O anticristo, ele vai ter tanto prazer na injustiça, que a injustiça vai se tornar uma coisa prazerosa no meio das pessoas. Nesse interim, as pessoas vão perdendo o amor pela verdade. Então a mentira vai ser algo muito comum. Se você hoje está assustado com a maldade, com o feminicídio, com o genocídio, se você hoje está assustado com homicídios, com mortes, com a maldade que está acelerada, no império do anticristo, a maldade se propagará numa velocidade da luz. As pessoas serão más, o pecado vai ser generalizado, vai ser pecado para todos os lados. Será um tempo muito danoso. O profeta Daniel descreve o anticristo não como uma pessoa, mas ele descreve o anticristo como 4 reinos. Pegue o livro de Daniel e leia. O anticristo vai ser apresentado como o leão, o urso, o leopardo e outros animais silvestres ou terrestres. Jesus compara o anticristo como o imperador Tito, porque Tito destruiu o templo de Jerusalém. Paulo já compara o anticristo como o homem do pecado, o homem que vai nascer no meio da apostasia, será um líder mundial. E outra, ele vai ser objeto de adoração, ele vai ser adorado, ele vai ser venerado, ele fará falsos milagres. Apocalipse 13, verso 1 ao 10 diz que o anticristo é a besta que subiu do mar. E como é que ele vai operar? Ele vai operar contra a igreja. Tudo que tiver relacionado à igreja, o anticristo vai se opor. Você está vendo? Tudo que a igreja hoje, como instituição, defende o anticristo, o governo de anticristo já está sendo orquestrado. E olha a oposição que a igreja está tendo. Irmãos, vai chegar um tempo que nós não vamos poder nos reunir como igreja em um templo. Grava isso aqui. Vai chegar um tempo no Brasil que nós não vamos mais poder nos reunir como igreja, porque será uma perseguição violenta, será uma oposição contra a igreja, uma oposição contra a verdade. Tudo que for relacionado à palavra de Deus, o anticristo vai se opor, vai perseguir, vai prender, vai matar. E aí nós temos que estar preparados, porque no meio desse interim, muitos vão adorar o anticristo. Eu vou aprofundar isso aqui. Ele fará sinais, milagres e maravilhas. Vou falar de novo. O anticristo, ele terá tanto poder espiritual que ele vai orquestrar sinais. Cegos vão voltar a enxergar, surdos vão voltar a ouvir, paralíticos vão voltar a andar. Haverá paz na terra, em meio ao pecado haverá paz. Olha que loucura. Todos vão o adorar, muitos vão o adorar. Jesus está dizendo aqui através de Paulo. Paulo escreve do Espírito de Deus dizendo que antes do arrebatamento da igreja haverá 2 coisas: o abandonar-se da fé e o império do anticristo. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, nós seremos presos, matar-vos-ão e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Você será odiado porque você serve a Deus. As pessoas vão odiar você porque você serve a Jesus. Seremos odiados. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Se as pessoas já estão se odiando, sem o governo eminente do anticristo, imagina quando o eminente governo do anticristo chegar. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, de muitos, arrefeceria. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, diz a palavra de Deus, será salvo. Não tenham medo. Essa mensagem não é para trazer medo ao seu coração. Essa mensagem é para trazer luz ao seu entendimento. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu estou estarrecido com tantas pessoas que se desviaram da fé. A pandemia, ela acelerou coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, uma empresa que estava indo de mal a pior, faliu na pandemia. Mas uma empresa que estava indo de bem a melhor, prosperou na pandemia.
Um cristão que estava cambaleando na fé, na pandemia, suicidou-se em Deus. Mas um cristão que estava orando, jejuando, ajudando o próximo, voluntariando-se, abraçando, amando, mastigando o evangelho, aceitando correção, pregando em tempo, em fora de tempo. Um cristão que estava mergulhado na graça, imerso na graça. Sabe o que aconteceu com a pandemia? Ele ficou mais crente, ele ficou mais forte, ele ficou mais firme, ele ficou mais convicto. A pandemia acelerou os desviados e trouxe para perto os renovados. Deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Você vai se assustar com muitas pessoas que você viu nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado e cheio do Espírito Santo, apostatar da fé. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu batizei cristãos aqui, eu consagrei cristãos aqui, que hoje estão vivendo a apostasia da fé. Naufragaram na fé, usaram a pandemia como um refúgio, quando na verdade já estavam mortos em seus delitos e pecados. Irmão, só uma coisa pode nos separar de Deus, só o pecado. Pandemia não separa, perseguição não separa, crise salarial não separa, morte nada nos separaria do amor de Deus, nada. Se os cristãos não estão aguentando uma pandemia, imagina quando o império do anticristo chegar para governar. Eu preciso despertar você para um tempo de realidade, irmão. Você que está na internet, em nome de Jesus. É muito bom congregar em casa, é maravilhoso se guardar, mas nós precisamos se fortalecer na palavra de Deus, irmão, porque vai chegar um tempo que você vai querer estar na igreja, mas não vai poder. Amós, o profeta Amós não era profeta, na verdade ele era um boiadeiro, um carregador de cárgaras. Ele disse que haverá um dia em que sentiríamos fome e sede, não de pão, nem de água, mas de ouvirmos a palavra de Deus. Ele vai dizer mais: correríamos de mar a mar e não encontraríamos esse tal alimento. Vai chegar um tempo que você vai procurar uma igreja para ir e não vai ter. Vai chegar um tempo que nós vamos dizer: eu quero ouvir a palavra de Deus num lugar que a gente possa se reunir. Não vai ter. O império de anticristo vai combater. A gente está vendo um tempo tão difícil que há anos atrás o apóstolo Pedro, na 2 de Pedro 3,3, ele diz: sabendo isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: aonde está a promessa da vinda? Tem teólogos aí dizendo: Jesus não vai voltar coisa nenhuma, isso é utopia, isso é miragem. Eu já ouvi teólogos consagrados dizendo: o arrebatamento da igreja é utopia, não vai acontecer. Pedro está dizendo aqui: muitos escarnecerão da vinda de Jesus. Vão dizer que nada, Jesus vai voltar coisa nenhuma, pô, isso aí é falácia, isso é balela, isso é para enganar crente. Mas Pedro está dizendo que no meio disso, as pessoas vão dizer: onde está a vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Espera aí, se o mundo é mundo desde que a gente conhece o mundo, Jesus não vai voltar. E a gente está vendo esse tempo. Os cristãos, muitos deles já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Posso continuar? Tem muitos pastores que não acreditam que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque se eles acreditassem, eles pregavam sobre a sua volta. Se eles acreditassem, eles pregavam sobre a sua vinda. Se eles acreditassem, eles pregavam sobre os sinais da volta iminente de Jesus. Irmãos, eu vou dizer para você: Jesus vai voltar, isso não é uma miragem. Na teologia a gente aprende que, a gente sempre fala essa expressão: Jesus voltará, né? Na teologia a gente aprende: Jesus está voltando e será como um ladrão. Tem muitos pastores que já não pregam mais sobre a volta de Jesus, porque não dá ibope, não dá ênfase, não aumenta a tesouraria da igreja. Pregar sobre Jesus, pregar sobre a sua volta não traz público. Eles preferem pregar mensagens diluídas, açucaradas,
mensagens que massageiam o seu ego, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda do Senhor rogamos. Sabe o que ele está dizendo? Quanto à vinda de Jesus, supliquem, peçam, clamem, orem, busquem veementemente, supliquem de todo o vosso coração, preguem a tempo e a fora de tempo a volta de Jesus. Por que não se pregam mais sobre a volta de... Irmãos, por que as pessoas não estão pregando mais sobre a volta de Jesus? Se o eixo central das Escrituras é a volta de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a volta de Jesus é eminente. Lá no Antigo Testamento, a volta de Jesus era conhecida como o dia do Senhor, o dia terrível do Senhor. Malaquias descreve isso. Os profetas predizeram, nos seus prelúdios de profecia, que Jesus estaria voltando para buscar a igreja. Nós precisamos entender isso. E Paulo está dizendo: supliquem quanto à volta de Jesus. Não permita que espíritos, profecias, palavras vos enganem quanto a essa volta. A igreja de Tessalônica achou que o arrebatamento já tinha acontecido, devido às tribulações que eles estavam enfrentando. A igreja de Tessalônica confundiu tanto essa questão da vinda de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Venderam as suas casas, pediram uma conta do trabalho e ficaram em casa esperando Jesus voltar. Imagina todo mundo pedir a conta do trabalho amanhã, vender propriedade, vender carro, vender casa e falar: a gente está esperando Jesus voltar. Aí Paulo fala: não, antes da volta de Jesus vai ter apostasia. Aqueles crentão, sabe aqueles crentão? Vai apostatar, vai naufragar na fé. Depois vai vir o império do anticristo. Depois eu volto para arrebatar a igreja nos ares. O arrebatamento da igreja vai ser assim, irmãos. Nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Depois vai ter 7 anos de tribulação. Depois ele volta na guerra do Armagedon. Depois tem um milênio. E eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Jesus voltará para buscar a igreja dele. Se você é a igreja, levanta suas mãos assim e diga: Senhor, prepara a minha casa, prepara meus filhos, prepara a minha vida, porque eu quero estar no dia do arrebatamento do Senhor. Quantos querem ser arrebatados? Paulo diz que nos últimos tempos o evangelho genuíno não seria mais pregado. 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo está dizendo que chegaria um tempo tão difícil, que as pessoas, além de apostatar da fé, divorciar-se da verdade, operar no pecado, elas ainda dariam ouvidos a doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio? Quer saber o que é uma doutrina de demônio? Liga a televisão, coloca em alguns canais evangélicos que você vai ver perfeitamente o que é uma doutrina de demônios. O que leva um líder em sã consciência vender feijão e dizer que o tal feijão tem o poder, se for plantado junto com R$1.000, curar uma enfermidade ou uma pandemia. O que leva um apóstolo, biblicamente não existe mais apóstolos. Timothy Keller diz que os apóstolos que existem hoje são com A minúsculos. Não dá para explicar tudo aqui.
O que leva um apóstolo, um bispo, a pegar uma vassoura, consagrar uma vassoura e dizer: gente, eu estou consagrando essa vassoura aqui, você vai levar para a tua casa e você vai varrer a sala, o demônio vai embora. Você vai varrer o quarto do seu marido, a pombagira vai embora. Você vai varrer o corredor e o tranca-rua do corredor vai embora. Você vai varrer a despensa e nunca mais vai faltar nada lá dentro. O que leva um líder em sã consciência a ensinar uma doutrina de demônios a uma igreja? Irmão, se isso não for apostasia, o que é apostasia? O que leva um líder a vender um lenço ungido? Paulo curava através dos seus lenços. Mas não é que porque Paulo curava através dos seus lenços que eu vou ter que fazer disso uma doutrina. Eu não posso pegar uma manifestação e transformá-la em uma doutrina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos vivendo uma era de doutrina de demônios. As pessoas estão barganhando. Elas amedrontam as pessoas. Existem membros amedrontados, acuados, que vivem de campanha em campanha. Começa uma, termina outra. Começa uma, termina outra. 7 espíritos vão sair da sua vida. Quebra de maldição. Sai de uma campanha, entra em outra campanha. São doutrinas de demônios. Irmãos, o evangelho é muito simples. Não precisa de conferência, de campanha, de congresso, de cruzada. Não precisa nada disso. Você não precisa pegar 200 envelopes, o envelope do carro, o envelope do aluguel, o envelope do sei o quê, o envelope do sei o quê, o envelope da viagem. Você precisa ser só fiel nas coisas básicas. Você não precisa ser ludibriado por falsas doutrinas. Irmão, você não precisa levar um óleo ungido, ungir tua casa inteira. Você não precisa passar por uma porta e a porta vai ser... Irmão, esse dia eu estava vendo um líder pegou o cigarro, ungiu o cigarro e disse: se você fumar isso aqui, nunca mais tu fuma. Irmão do céu, as fábricas de cigarro estariam quebradas. Imagina. Doutrina de demônio. A rádio, eu não escuto mais rádio evangélica, é terrível. Roberto Carlos está falando mais de Cristo do que esses pastores. Eu falei na semana retrasada aqui, estava acho que estava no Hospital Vitória, levando, não sei quem foi no hospital, são meus filhos no hospital, estou lá dentro do carro, aí o pastor entra na rádio, falando em línguas e tal. Aí eu falei: nossa, Aí o cara diz assim: ó, preciso de 100 pessoas que vão ligar agora aqui, vai fazer uma oferta de tanto, e eu vou orar e você vai emagrecer. Falei: rapaz, eu estou precisando perder uns quilos, né? Até eu senti vontade de ligar. Emagrecer? Quem não quer emagrecer aqui? Irmão, 100 conto para você perder 5 quilos? Rapaz, se você der 200 é 10, 300 é 15, você está lindo. Negócio de academia, pô, para que ir para academia? Para que caminhar? Para que fazer dieta? Pastor, tem alguém que liga? Milhões de pessoas ligam. Doutrinas de demônio. Os filmes de Hollywood estão propagando doutrinas de demônio. É tanto filme com ocultismo, com maldade, com ensinos macabros, que a gente vai ver essa geração indo de mal a pior. As pessoas estão fazendo comércio com o nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo um ministro fazendo cruzadas em estádios. R$300 para ouvir uma pregação do ministro. É muito bonitinho, irmão, quando a gente vê alguém pregando sentadinho no banquinho, com aquela cara de choro. Queridos, Jesus vai acalmar a tempestade. Queridos, Jesus é amor. A gente chora, mas Jesus não é só amor, é justiça. Eu não sou contra pregar encorajamento, porque eu prego muitas mensagens de encorajamento, mas o evangelho não é só encorajamento. O evangelho não é só Jesus acalmar a tempestade. O evangelho não é Jesus vai te honrar, servo meu. O evangelho não é só ande por cima e não por baixo. O evangelho é: se conserte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, renuncie a si mesmo, crucifique o seu ego lá na cruz, esvazie-se para que o outro se encha, ande a segunda milha, e se você apanhar, apanhe de novo.
O evangelho sabe o que é? É tribulação, em tudo seremos atribulados. Mas eu não escuto esses garotos propaganda pregando sobre isso. Pregam só um pedaço do evangelho, precisam pregar a outra parte do evangelho. E tem gente que fala assim: pastor, eu vou comprar o passaporte para ir lá no estádio ouvir o fulano pregar. Irmão do céu, faz um favor para mim. Eu que sou seu pastor, se você não é minha ovelha, isso não serve para você. Não faça isso. Ou melhor, faça o que você quiser. Só que tem um porém. Quando você estiver com um filho enfermo, quando você estiver com um marido doente, quando algum membro da sua família morrer, não ligue para eu ir no velório. Não ligue para eu orar pela sua família. Ligue para o pregador que você pagou 200, 300 reais para assistir uma conferência dele, e ele vai na sua casa orar para quem você precisa. Quando tem uma dor de barriga para você, pega o telefone daqui e diz assim: ó, fulano, eu estava no show, ora por mim. Ele não vai nem te atender, porque vai passar pelo secretário 1, secretário 2, aí você vai ter que pagar para falar com ele. Eu imagino o Jairo chegando assim: Jesus, minha filha está doente em casa, você consegue ir orar lá na minha casa? Eu fico imaginando se fosse hoje. Orar na sua casa? Peraí, quantos quilômetros é? Pô, peraí, cara. Fala com Pedro aqui, Pedro vai pegar o contrato, você vai assinar o contrato, é 15 mil para ir lá. E tem a van, tem que ser a van importada, tem que ser o carro importado, tem que ter a fruta que eu gosto. Deixa eu ver, mas morreu, não morreu? A menina morreu, não morreu, está doente? Como que é? Vai ter televisão para filmar? Não? Como que é a estrutura da casa? Jesus disse: eu vou lá. Por favor, irmãos, se eu pegar você indo em estádio gospel, assistir, pagando para aquilo que é de graça, em nome de Jesus, você não é ensinado a ouvir doutrinas de demônio. Não pague para ouvir o evangelho. Eu estou ensinando você. Fuja disso. Pastor, eu quero ouvir. Leia a Bíblia, Jesus vai falar com você. Você tem pastor que te ensina, que admoesta a igreja com sabedoria, ciência e a palavra de Deus. Não se dê o luxo de encher um estádio para alguém ficar milionário, em nome da fé. Eu nunca vi um pastor milionário dizer: vou abrir uma igreja lá no extremo leste de São Miguel Paulista. Eles não querem o extremo leste, porque aqui eles acreditam que não tem dinheiro, mas eles querem a Paulista, os bairros nobres, os bairros bem localizados. Por quê? Porque lá tem um público seleto. Jesus, se viesse, irmão, nesse tempo, ele ia para as extremidades, para as periferias. Não que os ricos não precisam, Jesus iria em todos os lugares, mas a gente vê essa galera só em um lugar. Vá também para as periferias, igrejas grandes, vá para as periferias. Os pobres também precisam de igrejas estruturadas, com ar-condicionado, com estrutura de som. Vá para as periferias, ajude os pobres. Saiam dos lugares nobres e vão para as periferias, ajude quem precisa. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, Paulo diz que os homens seriam hipócritas e teriam as suas mentes cauterizadas. O cara vai mentir tanto no altar, vai mentir tanto no altar, porque a mente cauterizou. E ele piora. Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pastor, não diga que eu estou em erro. Não diga que eu estou em pecado. Pastor, não diga que eu preciso melhorar de vida. As pessoas não suportarão o evangelho simples. Elas não suportarão a sã doutrina. Elas vão precisar de Cristo e Freud, de Cristo e uma alta ajuda. Irmão, a igreja não pode pregar alta ajuda. Ela tem que pregar ajuda do alto. É importante estudar filosofia, teologia, psicologia, humanismo, antropocentrismo. É importante fazer um mix de conhecimento, mas o eixo central é Jesus. Se torne sábio e cabeção, inteligente. Mas não se esqueça que quando Paulo foi pregar em Corinto, ele diz: olha, não vim com sabedoria humana. Como quem diz, eu não vim persuadir ninguém com a minha filosofia, muito menos com a minha teologia, muito menos com os meus experimentos do que eu aprendi. Eu vim com poder.
Poder você não aprende na faculdade. Eu faço faculdade, estudo e vocês têm que estudar também. Poder você só recebe no quarto. Recebereis poder. Recebereis dunamis, poder, para serem minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. Se vocês permanecerem em Jerusalém, Jerusalém significa o centro da adoração. Se vocês me adorarem na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, na sua igreja, na sua rua, no seu bairro, vocês vão receber poder. Poder para serem minhas testemunhas. Recebe, levanta a sua mão para o céu assim. Você não vai ser iludido, você não vai ser enganado, você não vai comer e receber doutrinas de demônios. Você vai ser alguém que vai discernir a era, o tempo. Você vai ser alguém diferenciado no meio dessa geração, alguém que vai entender a verdadeira e pura palavra do Jesus de Nazaré. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas diz, terão coceiras nos ouvidos. Coça o ouvido do seu irmão aí, coceirinha assim, ó. O que é coceira no ouvido? Ai, essa mensagem não... Esse cara é muito rígido. Mas não pensa assim não. No século 21, a coceira no ouvido é o cara que vai no banheiro 10 vezes na hora do culto. O negócio começa a pegar, o cara levanta. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Não posso pregar só o que vocês gostam, gente. É bom comer doce, sim ou não? Come todo dia para você ver. Cárie, diabetes, pressão alta, doenças das mais variadas, câncer. É a mesma coisa. Tem gente que só gosta de ouvir bênçãos. Você quer ouvir só bênção, irmão? Vá no cinema. Procure um teatro, um clube. Vou melhorar. Procure um stand-up gospel. Que é aqueles pastores que ficam fazendo chacotinha, né? Todo mundo dá risada e tal. Porque a igreja é coisa séria. A gente passou uma vida inteira ofendendo a Deus. E a gente não quer ser ofendido pela verdade. O evangelho levanta o caído, ele abraça o machucado, ele cura o ferido, mas ele também é exortação, ele também é confronto, ele também é mude-se, negue-se. Paulo vai descrever aos Romanos no capítulo 11, versículo 22, portanto considere a bondade, diga bondade, e a severidade de Deus, diga severidade de Deus. Ó, Paulo está dizendo, considere bondade e severidade. Severidade para aqueles que caíram, Deus é severo com aqueles que caíram, e bondade para vocês que permaneceram. Ele está dizendo que Deus é bom, mas Deus também é severo. Deus é bom para quem permanece e é severo para quem cai, porque Deus, Ele açoita todos aqueles que Ele tem como filho. Quem é que pode apostatar? Quem é que pode se distanciar de Jesus? Quem é que pode se distanciar da fé? É aqueles que um dia conheceram a fé. Você vai ver muita gente se distanciando da fé. Você vai ver muita gente naufragando na fé. Eu estou impressionado ao ver no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, pessoas que um dia foram uma referência e naufragaram na fé. Tornaram-se escarnecedores, blasfemos, mundanos, imorais, perversos, devassos. Pessoas que todo mundo via Jesus, hoje quando olha, vê só uma miragem. Irmãos, quem é que pode apostatar? Alguém que um dia esteve no meio. Existem 3 níveis de apostasia e parto para o fim. O primeiro nível de apostasia é um nível leve, diga leve. O que é um nível leve de apostasia? É um cara que caiu em pecado, se distanciou da verdade, mas ele cai em consciência, ele cai no arrependimento e diz, vou voltar. Paulo diz que o arrependimento, a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo nos leva à morte. Então,
A apostasia leve é aquela que você erra, mas fala: poxa, eu tenho que voltar para a igreja, não vou ficar fora da igreja não. Eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para o Senhor. Não, meu lugar não é aqui não nasci para estar aqui. Não vou ficar caindo e levantando não, vou me levantar e vou dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra a terra, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Eu vou voltar para a casa do Pai porque lá tem pão, eu sei que lá o Pai guardou minha sandália, minha roupa, meu anel, vou voltar. Apostasia leve, o cara fala: caiu em si. O maior tombo que a vida pode te dar é cair em si, e eu estou orando para você cair em si, para eu cair em si, para nós cairmos em si. É leve, mas aí vai ter o grave. O grave está em Hebreus 6:4. Eu não sei quem escreveu Hebreus, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Uns falam que foi Paulo, mas Hebreus é um tratado. E esse texto é dificílimo de interpretação. É o capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que o autor está dizendo? É impossível alguém que foi cheio do Espírito, que recebeu palavra, profecia, que tem entendimento, recebeu dons e recaíram. O que é recair? É o cara que fica caindo, ele cai, volta, cai, volta, cai, volta. Ele fica assim naquele negócio da igreja, ele fica em cima do muro. Está igual o Eutico, ele cai, cai de novo, levanta, cai. Está dizendo que é impossível pessoas que ficam caindo, levantando, se arrepender, porque acostuma. Irmão, você nunca pode se acostumar com o pecado. Se você está pecando e não está se arrependendo, você apostatou em nível grave. Você pode até pecar, porque nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Mas todo pecado que você tiver, você diz: Deus, eu preciso melhorar, eu não posso ficar aqui. E você tem que lutar contra o pecado. E existe um nível gravíssimo. O nível gravíssimo é a apostasia total. É quando a pessoa conhece Deus, conhece Jesus, conhece a igreja, conhece a doutrina, nasceu na igreja, conhece a Bíblia de cabo, para não falar outro negócio, né? Capa a capa, Bíblia nova, mas ele gospe na palavra de Deus, ele escarnece. As falas de um apóstata gravíssimo é essa: igreja é tudo igual, um bando de hipócrita. Ô lindão, tem lugar para você aqui, viu? Todo mundo aqui é hipócrita, só você que não é. Já ouviu alguém dizer isso? Quer ver mais uma coisa? Eu saí da igreja. Por quê? A igreja me machucou. Saí da igreja porque eu fui machucado pela igreja. Fulano me machucou, aí eu vou sair da igreja. Prefiro congregar em casa, ler a Bíblia em casa, como se lesse. Se lesse, nem falava isso. Prefiro ficar aqui no meu cantinho. Aí eu fiquei pensando: a igreja machucou o indivíduo sai da igreja. Aí o patrão toda segunda-feira dá esculacho. Pede a conta. Vive de vento. E meu patrão me machucou. Pede a conta. Tua mulher um dia falou uma coisa que você não gostou, manda ela embora. Você faça assim, já pensou, gente? Já pensou se um dia que eu tratar a Luana com indiferença, ela me mandar embora? Ninguém estaria casado. Você já teve uma discórdia no seu lar? Levanta a sua mão. Você deixou de estar casado por isso? Quem já foi humilhado no trabalho aqui? Tomou uma bronca assim feia, passou vergonha, chorou e tudo. É alguém? Você continuou trabalhando. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa pagar aluguel, você tem suas despesas. E por que com a igreja é assim? Sair da igreja. Estou congregando em casa. Irmão, para de mentir, irmão. Você apostatou-se no nível gravíssimo. Hebreus diz que é de costume de muitos deixar de congregar. Você nunca pode deixar de congregar. Se não for aqui, procure uma igreja séria para congregar. Mas não deixe de congregar. Para que esse papo furado de cristão desviado: eu não estou congregando em lugar nenhum. Você precisa congregar. Nós somos um corpo. Se você não congrega, você é uma prótese.
Precisamos estar inseridos no corpo, admoestando-se uns aos outros, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, amando uns aos outros mutualmente. Precisamos estar unidos, porque a Bíblia diz que na união Deus derrama graça sobre a barba de Arão. A unção vem na união. A Bíblia diz que quem se isola, quem congrega sozinho, a Bíblia diz, está procurando a própria queda, já caiu, despencou-se da graça. Essa história de que não, eu não vou mais para a igreja porque eu me frustrei. Não se frustrou não, você apostatou no nível gravíssimo. Porque quem conheceu a verdade, se pode não congregar aqui, congrega em outro lugar. Pode não congregar em outro lugar, venha para cá. Pode não congregar em lugar nenhum, procure uma igreja e congregue. São 60 milhões de desviados. Esse número está subindo até 2020, agora foi 72 mil, isso vai subir. De gente que se machucou com a tia da cantina. Ai, irmão do céu, ai, me machuquei com o obreiro. Ele passou por mim e não falou comigo, aí eu vou pedir a bênção para o bispo. Já está abençoado. Aí o bispo não me ligou, não me respondeu. Amadureça. Esse púlpito aqui não é uma madeira gigante para você ficar tomando leite aqui não, irmão. Aqui é lugar que você tem que ir para a vida. Eu preciso amadurecer você. Sabe por quê? A responsabilidade de você ir para o céu começa por mim. A Bíblia diz que nós daremos conta do rebanho ao Senhor. A salvação é individual. Mas quando nós adentrarmos o céu, Diego, deixa eu ver seu rebanho. Deixa eu ver se tem ovelha aí ou se é bode esse povo. Deixa eu ver se eles são lavados, foram lavados no sangue mesmo. Já pensou um monte de crente manco? Um monte de crente com fralda, assim, imagina um monte de crentão com fralda e uma madeira grande. Ou vai ter um exército de homens, todo marcado pelas adversidades da vida. Ou vai ter uma linha de mulheres poderosas, sábias, piedosas. Você escolhe congregar em uma igreja ou em um berçário. Tem igrejas que eu vou pregar que eu me sinto em um berçário evangélico. Pastor, você não pode pregar isso aqui, que senão você vai escandalizar a igreja. Você não pode pregar isso aqui. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja e eu preguei sobre os cambistas da fé. Nunca mais voltei. Fui pregar em outra igreja um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Preguei sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem ele é. 5 coisas que o entristecem. Nunca mais voltei. Aí eu fico vendo esse povo. Quarta igreja lotada, sexta igreja lotada, domingo de manhã igreja lotada hoje agora. Você entendeu, irmão? Ninguém vai te arrancar da verdade. Ninguém. Pastor, como é que eu venço essa apostasia? 3 elementos básicos e eu termino. Oração. Orar sem cessar. Eu sempre gostei da história que Jesus vem andando sobre as águas, né? Se você pegar o capítulo anterior a Jesus andando sobre águas, sabe onde Jesus está? No monte orando. Ele orou a madrugada todinha. Na 4ª vigília ele vem andando sobre as águas. Sabe por que ele andou sobre as águas? Estava levinho, né? Quem ora fica leve. Quem ora não fica com indirect Facebook. Não fica contando. Quem ora não tem tempo para ficar carregando gente, afeta os mortos no coração. Quem está orando está leve. Ele vai deixando a mágoa, a inimizade. Ele vai se renovando. Então ele está andando na leveza. Quer andar sobre águas, irmão? Ora. Quer vencer a apostasia? Oração. Segundo, jejum. Vai começar um jejum amanhã, 7 dias. Comece amanhã. E terceiro, viva a justiça que você tem aprendido. O mundo não é o seu lugar.
O mundo não te pertence. Hoje, ô bispo, quando é que Jesus vai voltar? Paulo disse aqui em 2 Tessalonicenses: quando a apostasia estiver operando e o ministério do anticristo estiver operando, eu voltarei para arrebatar a igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude. Não permita que a gente entre em um estágio de apostasia grave ou gravíssimo. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, eu não sei se você... Mas se tiver alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus, sai do seu lugar e vem à frente. Se tiver alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, você tem coragem de levantar do seu lugar e vir aqui à frente, entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui, eu não conheço todo mundo, mas se tiver alguém aqui na igreja hoje que quer dizer: bispo, eu quero Jesus, eu não vou embora desse culto sem eu entregar a minha vida para Jesus, vem aqui à frente. Talvez eu pregue para uma pessoa, para duas, eu não sei. Você pode se colocar em pé. Se tem alguém aqui que estava quase naufragando na fé e você quer receber renovo hoje, vem aqui à frente. Um dos sinais do arrependimento, o seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto ao seu pecado. Vem.